Eu estava pensando esses dias, como é curioso o jeito que a gente vive. Todo mundo quer crescer, todo mundo quer prosperar, todo mundo quer viver algo novo, mas quase ninguém quer mexer na rotina que mantém tudo exatamente igual. É estranho, né? É como alguém que olha pela janela e pensa: deve existir um mundo enorme lá fora, mas continua sentado no sofá, esperando que o mundo entre pela porta. E deixa eu te dizer uma coisa logo de cara. Isso não é preguiça. Isso é humano. O cérebro gosta do conhecido. A mente gosta do previsível. O corpo gosta do conforto. Mas o propósito não gosta de conforto. O propósito gosta de movimento. E talvez essa seja uma das frases mais importantes que você vai ouvir hoje. Para chegar onde você nunca foi, você vai precisar fazer o que nunca fez. Porque vida nova não nasce de hábitos velhos. Portas novas não se abrem com chaves antigas. E destinos diferentes não aparecem enquanto você continua escolhendo tudo do mesmo jeito. E é exatamente aqui que muita gente trava. Porque mudar assusta. Sair da zona de conforto dá medo. Dar o primeiro passo mexe com a alma. Talvez você esteja sentindo isso agora. Aquela sensação estranha, como se algo estivesse te chamando para avançar, mas, ao mesmo tempo, tudo dentro de você quisesse ficar onde está. E aí nasce uma luta silenciosa. Você quer mudar, mas queria mudar sem precisar mudar. Quer uma vida nova, mas queria continuar sendo exatamente quem sempre foi. Quer resultados diferentes, mas sem mexer nas escolhas de sempre. E quando isso acontece, a vida trava. O ciclo se repete, o tempo passa, e por dentro parece que você está parado. Talvez você esteja entrando em um novo ano, se sentindo exatamente como se sentia no anterior, com as mesmas frustrações, os mesmos medos, as mesmas promessas não cumpridas para si mesmo. E a verdade, dura mas libertadora, é esta: se você não mudar, nada muda. Agora presta atenção nisso aqui. Às vezes você pensa que está ansioso, mas não é ansiedade. É movimento espiritual. É Deus te incomodando, te tirando o conforto, te despertando no meio da noite, te fazendo perder a paz com coisas que antes pareciam normais. Não é castigo, é chamado. É como se ele estivesse dizendo: essa fase já deu o que tinha que dar. E sabe por que isso dói? Porque crescer dói. A neurociência explica algo muito interessante. O cérebro interpreta mudança como ameaça. Tudo que exige uma versão nova sua ativa uma região chamada amígdala, responsável pelo medo, pela fuga, pela paralisação. Por isso você sente vontade de desistir exatamente quando está perto de avançar. Não é porque você é fraco. É porque o cérebro prefere o conhecido do que o desconhecido promissor. Mas o espírito sabe quando chegou a hora. E deixa eu te contar uma coisa que muda tudo. Na Bíblia, Deus nunca chama alguém para ficar confortável. Ele chama para sair. Abraão ouviu: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai. Deus não deu endereço, não deu mapa, não deu garantia, só disse: sai. Se Abraão tivesse ficado, teria morrido anônimo. Mas porque saiu, se tornou pai de nações. A diferença entre anonimato e destino foi uma decisão. E talvez hoje Deus esteja te pedindo a mesma coisa. Não para mudar tudo de uma vez, mas para sair. Sair de uma mentalidade, sair de um padrão, sair de uma rotina que já não combina mais com quem você está se tornando. E deixa eu te fazer uma pergunta sincera agora. Quantas vezes você já sentiu esse chamado e respondeu com depois? Quando tudo melhorar, eu começo. Quando eu tiver mais segurança, eu vou. Quando Deus der um sinal maior, eu obedeço. Mas deixa eu te contar um segredo espiritual e neurológico ao mesmo tempo. A porta só abre depois que você toca na maçaneta. Tem gente esperando Deus mover o mar, mas Deus está esperando a pessoa dar o primeiro passo dentro da água. Tem gente esperando multiplicação, mas não entrega nem o pouco que tem na mão. Porque fé não é esperar. Fé é mover. A fé abre a porta. A obediência atravessa. E talvez você tenha parado porque está cansado. Cansado de tentar.
cansado de se frustrar, cansado de começar e não ver resultado. Mas, deixa eu te dizer algo com muito cuidado agora. Talvez você não esteja cansado de tentar. Talvez esteja cansado de tentar do mesmo jeito. O cérebro aprende por repetição, a alma cresce por obediência, e a prosperidade nasce quando os dois caminham juntos. E é por isso que desistir parece tão tentador, porque desistir dá alívio imediato, mas rouba o futuro. E é exatamente por isso que essa mensagem se chama: pare um momento antes de desistir. Não porque você não pode parar, mas porque você precisa entender o que está realmente acontecendo dentro de você antes de tomar essa decisão. Talvez agora você esteja pensando: mas eu já tentei tanto, e eu acredito em você de verdade. Você tentou quando ninguém viu, tentou quando ninguém apoiou, tentou mesmo com medo, tentou mesmo sem recursos, tentou mesmo cansado. E talvez o problema nunca tenha sido falta de esforço. Talvez tenha sido falta de direção interna, porque existe algo que quase ninguém te explica. Esforço sem alinhamento gera exaustão. Movimento sem consciência gera frustração. A neurociência chama isso de loop de sobrevivência. A pessoa está sempre reagindo à vida, apagando incêndios, correndo atrás do prejuízo, mas nunca construindo de verdade. O cérebro entra em modo automático, e quando ele entra nesse modo, você vive muito, mas decide pouco. Acorda cansado, trabalha no piloto automático, chega em casa sem energia e dorme com a sensação de que o dia passou. Mas nada mudou. E o mais perigoso disso tudo é que esse padrão vai ficando confortável. A dor vira rotina. A frustração vira identidade. A escassez vira normal. E quando a escassez vira normal, o cérebro para de lutar contra ela. Agora, olha como isso é profundo espiritualmente. A Bíblia diz: assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Não diz, assim como ele deseja. Não diz, assim como ele ora. Diz, assim como ele pensa. Porque pensamento repetido vira crença. Crença vira comportamento. Comportamento vira destino. Por isso tanta gente ora, mas continua vivendo o mesmo ciclo. Não é porque Deus não responde, é porque a mente continua negando aquilo que a oração pede. Você pede prosperidade, mas pensa escassez. Pede abundância, mas decide com medo. Pede crescimento, mas foge da responsabilidade. E Deus não viola processos, ele não ignora princípios. Ele não constrói futuro sólido em cima de mentalidade quebrada. E aqui entra algo libertador. Deus não quer apenas te dar coisas. Deus quer te transformar por dentro. Porque se Ele te desse agora tudo aquilo que você pede, sem mudar sua mente, isso se perderia. A Bíblia chama isso de odres. Vinho novo em odres velhos, rasga. Prosperidade em mente ferida, quebra. Dinheiro em identidade fragilizada, destrói. Por isso o processo vem antes da promessa. E talvez você esteja nesse processo agora. Esse desconforto que você sente, essa inquietação, essa vontade de mudar tudo e ao mesmo tempo o medo de dar o primeiro passo. Isso não é confusão, é transição. É o momento em que o velho você não faz mais sentido, mas o novo você ainda está sendo formado. E esse é o momento mais perigoso, porque é aqui que as pessoas desistem, não porque estão longe do destino, mas porque estão perto demais. Elas olham para o caminho percorrido e pensam, não valeu a pena. Mas esquecem de olhar para quem elas se tornaram no processo. E deixa eu te dizer algo com muita clareza agora. Nada do que você viveu foi desperdício. Nem os erros, nem as perdas, nem os atrasos, nem os fracassos. Tudo foi treinamento. Você não perdeu tempo. Você ganhou consciência. E consciência é o que separa quem sobrevive de quem prospera. Talvez você ainda não tenha o dinheiro que sonha. Talvez ainda não tenha a vida que deseja. Talvez ainda não tenha o reconhecimento que espera. Mas se você tem consciência, você tem a base. Porque dinheiro sem consciência se perde. Mas consciência constrói riqueza sustentável. E aqui entra algo poderoso.
A ciência mostra que o cérebro muda quando você muda o foco. Aquilo que você observa com frequência se fortalece. Se você observa a falta, o cérebro se adapta à falta. Se você observa medo, o cérebro aprende a se proteger. Mas quando você começa a observar possibilidade, gratidão, oportunidade, o cérebro começa a criar novas conexões. Isso se chama neuroplasticidade. Na Bíblia, isso se chama renovo da mente, duas linguagens diferentes para a mesma verdade. Você pode mudar, mas não mudando tudo de uma vez, mudando o próximo passo. E talvez hoje, o próximo passo não seja uma decisão gigante. Talvez seja apenas parar antes de desistir. Parar, respirar e perguntar a si mesmo com honestidade: o que essa fase está tentando me ensinar? Porque quando você aprende a lição, o ciclo se encerra. Mas enquanto você resiste, a vida repete. E deixa eu te falar algo que talvez ninguém nunca te disse. Desistir agora não é descansar. Desistir agora é interromper um processo. Descansar é pausar com consciência. Desistir é fugir sem entendimento. E Deus não te trouxe até aqui para você largar tudo no meio do caminho. Você não chegou tão longe para parar exatamente agora. Talvez você esteja a uma decisão de ver tudo começar a mudar. Uma conversa, uma escolha, um hábito, uma postura diferente. E isso não acontece gritando com você. Acontece em silêncio. É por isso que essa mensagem não grita. Ela conversa. Porque mudança verdadeira não nasce de pressão. Nasce de clareza. E talvez, enquanto você escuta isso, algo esteja acontecendo aí dentro. Não é euforia. Não é empolgação vazia. É um tipo diferente de silêncio. É aquele momento em que a mente para de lutar e o coração começa a entender. Porque no fundo, você sempre soube. Você só estava cansado demais para ouvir. Cansado de correr atrás. Cansado de provar valor. Cansado de se comparar. Cansado de viver no modo sobrevivência. E deixa eu te dizer algo que pode parecer simples, mas muda tudo. Você não foi criado para sobreviver. Você foi criado para construir. Mas construção exige algo que o mundo moderno tenta tirar de você o tempo todo: presença. A pressa rouba a visão. A ansiedade rouba discernimento. O medo rouba decisões. E quando você vive assim sempre acelerado, o cérebro entra em estado de ameaça constante. A neurociência explica. O sistema nervoso fica preso no modo de luta ou fuga. E quando isso acontece, o cérebro não cria. Ele se defende. Por isso, você sente bloqueio. Por isso, nada flui. Por isso, o dinheiro entra e sai. Por isso, oportunidades passam e você não vê. Não é falta de capacidade. É excesso de tensão. E espiritualmente, isso é profundo. Porque Deus não fala no barulho. Ele fala no descanso. A Bíblia diz que Elias não ouviu Deus no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo. Ele ouviu na voz mansa e suave. Mas quem vive acelerado não escuta o suave. Por isso, hoje, antes de qualquer mudança externa, existe um convite interno. Pare um momento. Antes de desistir. Pare de brigar com a fase. Pare de amaldiçoar o processo. Pare de se culpar por não estar onde gostaria. E comece a perguntar: o que essa fase está tentando formar em mim? Porque o que está sendo formado em você agora é maior do que o que você vai receber depois. Riqueza começa na identidade. Prosperidade começa na mente. Abundância começa na gratidão. E aqui entra algo que quase ninguém conecta corretamente. Gratidão não é ignorar problemas. Gratidão é treinar o cérebro para perceber recursos. A ciência comprova. Pessoas gratas ativam áreas do cérebro ligadas à criatividade, solução de problemas e tomada de decisão. Espiritualmente, a gratidão muda a atmosfera. Ela tira você do lugar de vítima e te coloca no lugar de administrador. E Deus confia mais a quem administra bem o que já tem. Talvez você ainda não tenha muito. Mas se você aprende a honrar o pouco se multiplica. Não porque é mágico, mas porque sua mente muda.
Você começa a ver oportunidades onde antes só via ameaça. Você começa a agir com mais clareza. Você começa a escolher melhor. Você começa a se posicionar diferente. E o mundo responde. Agora, se essa mensagem está fazendo sentido para você, eu quero te pedir algo simples aqui no meio do vídeo. Não por mim, mas porque isso ajuda essa mensagem a chegar a mais pessoas que precisam ouvir exatamente isso agora. Curta esse vídeo. Se inscreva no canal. Isso faz o algoritmo entender que esse conteúdo tem valor. E quanto mais pessoas alcançadas, mais vidas transformadas. Agora volta comigo, porque estamos chegando no ponto mais importante. Talvez você ainda esteja esperando um sinal grande, um milagre visível, uma virada repentina, mas a maioria das viradas começam silenciosas. Começam quando você decide não desistir hoje, quando você escolhe continuar mesmo sem garantia, quando você muda a forma de pensar antes de mudar a forma de ganhar dinheiro. E isso é fé prática. Fé não é negar a realidade. Fé é agir apesar dela. E hoje a sua fé pode ser simples assim: cuidar melhor da sua mente, cuidar melhor das suas palavras, cuidar melhor das suas decisões, porque tudo o que você declara, você reforça. Se você diz não dá, o cérebro obedece. Se você diz é difícil, o corpo trava. Mas quando você começa a declarar com consciência, eu estou em processo, eu estou aprendendo, eu estou me preparando, eu estou evoluindo, algo muda. E agora eu quero te conduzir a um momento final. Não como obrigação, não como ritual vazio, mas como alinhamento. Fecha os olhos se puder. Se não puder, apenas desacelera, respira fundo e permita que essa oração seja mais do que palavras. Deus, eu entrego agora a minha mente. Entrego os medos que me paralisam. Entrego as crenças que me limitaram. Entrego a pressa que me confundiu. Me ensina a ver com clareza. Me ensina a decidir com sabedoria. Me ensina a construir com paciência. Eu escolho a gratidão, mesmo antes da abundância, mesmo antes da resposta, mesmo antes da virada. Eu confio no processo. Eu honro o caminho. Eu não desisto no meio. Que minha mente seja renovada. Que minhas escolhas sejam alinhadas. Que minha vida financeira seja reflexo de equilíbrio, consciência e propósito. Amém. Respira mais uma vez. Sente isso. Você não está atrasado. Você não está quebrado. Você não está perdido. Você está em construção. E se você continuar aqui, se nutrindo de mensagens que alinham mente e espírito, você vai perceber algo com o tempo. A vida começa a responder diferente. Fica comigo nesse canal. Esse é só o começo. Você não veio até aqui por acaso.